18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. Estamos juntos mais uma vez com você aqui no melhor Mix do Brasil. Carimilhão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Seja bem-vindo. É isso aí. Valeuzaço a sua companhia. Boa noite pra você que acompanha sintonizado aqui na programação da 100,7. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, e vamos agora aos destaques de hoje do 18 horas. Governo do Amazonas bate novo recorde de arrecadação. E a avaliação é que o governo de Wilson Lima é competente para aumentar a receita, mas é um desastre na qualidade da despesa. E é nosso destaque também: o Ministério Público do Amazonas pede que o governo do estado devolva mais de 2,5 milhões de reais do aluguel do Hospital Newton Lins por ilegalidade no contrato e fraude contra a lei de licitação. E na mira da Justiça, o Ministério Público Federal apura possíveis prejuízos para os consumidores da Amazonas Energia por conta de reajuste de conta de luz no ano de 2018. E o preço do gás de cozinha bate recorde e já é vendido a R$100 aqui na região norte. O Amazonas é o estado que cobra o maior ICMS, 18%. Essas e outras notícias, os destaques do dia, as principais notícias do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo do Amazonas arrecadou 1 bilhão e 700 milhões de reais a mais no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mesmo que você ouviu, é isso aí, é bem isso mesmo. 1 bilhão e 700 milhões a mais em apenas 6 meses. Valor suficiente para construir uma ponte igual a do Rio Negro, e a Arena da Amazônia ainda sobraria os trocados. E o deputado Serafim Corrêa diz que essa arrecadação revela a recuperação da economia. Segundo ele, não havia necessidade do Estado pedir empréstimo de mais de 1,5 bilhão de reais, como está fazendo agora. Serafim Corrêa diz que o governo Wilson Lima é competente para aumentar a sua receita, mas é um desastre na qualidade da despesa. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. De janeiro a junho desse ano, o governo do Amazonas arrecadou 11 bilhões 316 milhões 156 mil reais. No primeiro semestre do ano passado, foram arrecadados 9 bilhões 550 milhões 984 mil reais. Ou seja, nos 6 primeiros meses do ano de 2021, o governo do estado arrecadou a mais 1 bilhão 165 milhões 172 mil reais. O aumento de 18,4% na arrecadação do Amazonas está no portal da Transparência do Estado, e a tendência é de que bata todos os recordes históricos de arrecadação. Para o deputado estadual Serafim Corrêa, que é economista, uma parte desse aumento está relacionada à inflação e à variação do dólar, mas a outra parte revela uma recuperação da economia, mesmo diante do cenário pandêmico. Por isso, na avaliação do parlamentar, não havia necessidade de endividar mais o Estado, contraindo empréstimo de 1,5 bilhão de reais. O Amazonas é muito competente para aumentar a receita, mas é um desastre na qualidade da despesa. Isso resume toda a questão. Sobre o pedido de empréstimo de 1,5 bilhão feito pelo governo, eu entendo que não haveria necessidade disso. O Estado teve uma arrecadação no primeiro semestre quase 1 bilhão e 800 milhões a mais. Não tinha necessidade de fazer um empréstimo. Foi por essa razão que eu votei contra. Somente com o incremento de arrecadação, segundo Serafim Corrêa, o Estado poderia crescer em todas as áreas. Claro que tem que ter projeto para isso, tem que priorizar as áreas e fazer investimentos que deem retorno. Investimentos em infraestrutura, em saneamento básico, que vão diminuir os gastos em saúde, por exemplo. Isso seria fundamental. E vamos aguardar para ver o que o governo fará,
tanto com excesso de arrecadação quanto o empréstimo. O empréstimo de R$1,5 bilhão do Banco do Brasil foi autorizado na semana passada pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Além de Serafim Corrêa, apenas os deputados delegado Péricles, Ricardo Nicolau, Dermilson Chagas e Wilker Barreto votaram contra o empréstimo. O governo alegou que o empréstimo servirá para contribuir na recuperação econômica do Estado de forma sustentável, gerando emprego e renda para a população. Garantiu ainda que o dinheiro será usado nas áreas de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. Apesar de acumular maiores arrecadações da história do Amazonas, o governo Wilson Lima até agora não fez nenhuma grande obra de infraestrutura. Ele apenas deu continuidade a trabalhos realizados em governos passados. Odinei Araújo para o 18 horas. Eu vou destacar aqui, o que o deputado Serafim Corrêa comentou também, que ele disse que com esse incremento aí de arrecadação, o Estado poderia crescer em todas as áreas, mas claro que tem que ter projeto para isso, né, gente? E a gente sabe que esta gestão não tem projetos. O fato é que nunca na história do Amazonas um governador arrecadou tanto dinheiro quanto o Wilson Lima. É recorde em cima de recorde, graças ao bom desempenho do polo industrial de Manaus e à recuperação da economia. São mais de 20 bilhões de reais por ano. E a pergunta que grita é: para onde foi parar tanto dinheiro? Para onde? Porque não se vê aí uma grande obra da atual administração. Os servidores estão com os salários e promoções congelados. Não se construiu um único hospital. E eu destaco aqui, gente, o interior do estado do Amazonas com essas dimensões não tem UTI. Manaus é a única cidade nesse estado deste tamanho com uma UTI para atender aos pacientes, gente. Isso é muito sério. Karime, eu ainda acrescento, digo mais, a segurança é esse caos aí que todos nós sabemos. Não há programas sociais para amenizar os efeitos do desemprego, por exemplo. É complicadíssima essa situação. Tem muitos amazonenses passando fome, sem receber qualquer assistência e o governo que arrecada bilhões todos os anos. Era para ser revertido pelo menos um pouco, alguma coisa para ajudar nessa situação do desemprego, nessa situação que se encontra aí alguns amazonenses passando fome. É um governo sem planejamento, sem um plano de ação, sem prioridades definidas. E quando há planejamento, pode ter dinheiro sobrando, como é o caso agora, que não consegue fazer nada de realmente importante para a população, né? Então, não há realmente um planejamento preocupado, voltado para resolver essa situação aí. Quando existe corrupção, aí, realmente não sobra dinheiro para nada, nem obras, nem programas sociais para melhorar, como eu já falei aí, Karime também falou, nós estamos falando inclusive constantemente aqui no 18 horas, para melhorar a vida das pessoas que vivem aqui no estado do Amazonas. Pois é, Carlão, e com tanto dinheiro em caixa, sobrando até, não tem necessidade de fazer um empréstimo de R$1,5 bilhão de reais, como está fazendo agora o governador Wilson Lima. Lembrando que foi a Assembleia Legislativa que votou a favor e autorizou esse empréstimo. O problema desse governo não é recurso, não é dinheiro, nunca foi. É falta de gestão, de competência e, digo mais, de ética. Nesse governo de Wilson Lima sobra desonestidade e falta austeridade. Com tanto dinheiro arrecadado, era para o Amazonas estar cheio de obras de infraestrutura, construção de hospitais, escolas, gerando milhares de novos empregos, sem a menor necessidade do povo que aqui mora, do povo amazonense, passar tanta necessidade, tanto esculachos por uma vaga no hospital, enfim, o caos que a gente vive nessa saúde não teria necessidade. É um estado rico. O povo aqui tem que saber que é um povo rico, sim. Não tem necessidade de mendigar atendimento médico, mas o que temos aí é o que? É o completo abandono. Um governo marcado por escândalos e prisões de secretários por envolvimento em irregularidades. 6h10 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Vai falando ainda em irregularidades, o Ministério Público do Amazonas pede que o governo do estado devolva mais de R$2,5 milhões de reais do aluguel do Hospital Newton Lins por ilegalidade no contrato e também violação ao princípio da moralidade administrativa. Exatamente, Carlão. O Ministério Público considera que nesse contrato teve violação à legalidade e fraude contra a lei de licitação. Vamos entender melhor
melhor os detalhes sobre esse contrato agora na reportagem de Odiné Araújo. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o aluguel do Hospital Newton Lins pelo governo do estado tem sido acompanhado de polêmicas. Um mês depois dos primeiros casos de contaminação e morte em Manaus, o governador Wilson Lima alugou o hospital por R$2.600.000 por um prazo de 3 meses. Mas entidades de fiscalização questionaram por que alugar um hospital particular se o hospital de referência para a Covid, Delfim Aziz, tinha andares inteiros desocupados que poderiam abrigar novos leitos. No início da segunda onda da Covid-19, em janeiro desse ano, o governador Wilson Lima novamente anunciou a inclusão do Hospital Newton Lins como hospital de campanha para desafogar as unidades de saúde da capital. Segundo o governo, nada foi pago pelo hospital em 2021, porque ele não foi alugado e sim requisitado, assim como a maioria dos serviços prestados na unidade. O ato previsto na Constituição Federal permite que, em situação de calamidade, o Estado possa requisitar serviços ou imóveis e depois proceder com o pagamento justo. Em junho, o Hospital Newton Lins foi alvo da 4ª fase da Operação Sangria, inclusive com a prisão de seu proprietário e busca e apreensão na casa do governador Wilson Lima. A operação foi por irregularidades no contrato de aluguel e de prestação de serviços. Na segunda-feira, dia 19, o Ministério Público do Amazonas pediu à Justiça a anulação do contrato de aluguel do Hospital de Campanha Newton Lins pela Secretaria de Saúde em 2020 e a devolução dos R$2.600.000 referente aos valores pagos aos proprietários do imóvel via Fundação Newton Lins. Para o Ministério Público, houve violações ao princípio da moralidade administrativa e à legalidade no contrato de aluguel do hospital. O órgão também sustenta que o juiz foi omisso ao não impor a sanção que a legislação prevê sobre a invalidação de atos impugnados. No parecer do Ministério Público, a Procuradora de Justiça Silvana Cabral sustenta que, apesar de reconhecer a ilegalidade da contratação, o juiz César Luiz Bandieira julgou improcedente uma ação popular pedindo a devolução dos valores. Para Simone Cabral, há provas de que o governo do Amazonas primeiro escolheu o seu contratado, depois tratou de formalizar o processo administrativo. O 18 Horas tentou ouvir a Procuradora de Justiça, Silvana Nobre Cabral, mas sua assessoria informou que ela prefere não se pronunciar sobre o caso e que vai seguir apenas com a documentação. A ação do Ministério Público reforça um recurso contra a sentença que rejeitou em 2020 uma ação popular movida pelo advogado Eduardo Denerias Bessa. Odiné Araújo para o 18 Horas. Vale lembrar, que esse contrato do governo Wilson Lima com a Newton Lins foi o alvo da mais recente operação da Polícia Federal, a outra fase da Operação Sangria, contra desvios de recursos na área da saúde aqui no Amazonas. Sobrou até para o empresário Newton Lins, que foi preso durante a operação no início de junho. Até agora, de todos os envolvidos nas investigações, o único que ainda não foi preso foi o governador Wilson Lima, mas ele responde processo no Superior Tribunal de Justiça em que é denunciado de ser o chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do estado do Amazonas. Carimilhão, em detalhe, se gastou tanto dinheiro para reativar esse hospital de campanha e agora o próprio governador decide fechá-lo mais uma vez, fechar mais uma vez esse hospital? Estranho, né? É um abre e fecha típico de quem não trabalha com o quê? Com planejamento, com a estratégia, com tudo ali, né? Quem não, né? E a saúde, com certeza, mais uma vez aí está sendo prejudicada e a saúde, mais uma vez, constatada. Não é prioridade. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h14. Vamos chamar o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Então, Carlos Eduardo, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro disse, que vai vetar, que vai ter mudança ministerial. Ele anunciou durante uma entrevista à Rádio Jovem Pan que vai fazer mudanças no ministério. Beleza. E já para agora, não é, Carlos Eduardo? Boa noite. Boa noite, Karime. Olá, Carlão, bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Essa troca de ministro-chefe da Casa Civil que ele anunciou hoje, como você disse na Rádio Jovem Pan, faz parte de uma mini-reforma ministerial que
que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai fazer a partir da próxima semana. Diz que será na segunda-feira, mas vamos deixar para a próxima semana para não fechar uma data aí. Da Casa Civil vai sair o general Luiz Eduardo Ramos, já saiu, aliás, para entrar o senador Ciro Nogueira, atual presidente do Partido Progressistas, partido líder do chamado Centrão. Ciro Nogueira é aliado do presidente Jair Bolsonaro e membro da CPI da Covid-19 no Senado Federal. O general Luiz Eduardo Ramos vai para a Secretaria-Geral da Presidência da República, hoje ocupada pelo deputado federal licenciado Onyx Lorenzoni, do Partido Democratas. Ele é um grande aliado de Bolsonaro e conhecido por ser um pau para toda obra. Por essa razão, ele vai assumir o novo Ministério do Trabalho e Emprego, pasta que vai ser recriada pelo presidente Bolsonaro nessa mini-reforma ministerial, alocando então o super aliado político e tirando poderes do ministro Paulo Guedes. Se essa conjuntura for concretizada, esse vai ser o 24º ministério do governo de Jair Bolsonaro, que ele prometeu lá atrás reduzir o número de ministérios e diminuir os gastos da máquina pública. Todos nós, então, estamos perguntando, afinal, qual o objetivo dessa mudança? O primeiro é que o presidente Jair Bolsonaro vem sendo cada vez mais pressionado pelos partidos do centro. E o general Luiz Eduardo Ramos, súdito de Jair Bolsonaro, e inclusive da ala ideológica que o cerca, há muito tempo não tem sido bom articulador do governo junto ao Congresso Nacional. E Ciro Nogueira, como presidente do partido que controla o chamado Centrão, pode trazer um alinhamento e uma aproximação não só dos deputados da base aliada, mas dos os chamados independentes e os deputados de oposição. Pelo menos a expectativa é essa, ter apoio político para gerar governabilidade. Mas essa nova aproximação, Karime e Carlão, com o Centrão, está colocando um dos seus maiores líderes, que coloca os seus maiores líderes na cúpula do governo federal, desagradou e muito os apoiadores do presidente Bolsonaro, que fizeram muitas críticas nas redes sociais, principalmente no Twitter. Afinal, a Casa Civil é um cargo estratégico do governo, que influencia diretamente na tomada de decisão do chefe do Poder Executivo. Aí nessa dança das cadeiras a gente pergunta, e o Ciro Nogueira, vai deixar de ser senador? Quem fica no lugar? A mãe dele. A senhora Eliane Nogueira é a primeira suplente do senador. Caso ela não assuma, o segundo suplente é Gil Marques de Medeiros, conhecido como Gil Paraibano, prefeito da cidade de Picos, no estado do Piauí. Karime. Muitas mudanças. Vamos aguardar semana que vem para saber, né, como é que tudo vai se ajustar. Vamos aguardar se vai ocorrer essa mini-reforma, né? Exato. Porque ele já está sendo... A ala ideológica dele já começou a disparar críticas. Então, ele ouve bastante a reforma. E ele tá sendo criticado por colocar o líder do Centrão ao seu lado, ou seja, ele já havia dado as pernas, agora vai dar os braços. E tirar o militar, né? Exatamente. E está tirando o poder de outro grande aliado, que é o Paulo Guedes. Então está cometendo diversos erros para se manter governabilidade e tentar se recompor a sua popularidade, que está cada vez mais em queda nas pesquisas eleitorais. Verdade. Vamos ver como vai ficar essa conjuntura, Karime. Carlos Eduardo, e outra que o presidente Jair Bolsonaro também falou durante essa entrevista, ele disse que vai vetar, né, a aprovação do cotão eleitoral, que iria aumentar absurdamente para quase 6 bilhões de reais, mas que ele aprovaria aí numa faixa de 3 bilhões de reais. Ele pode fazer isso? Como é que, né, como é que a gente analisa essa situação agora? Vamos tentar entender. Hoje, em outra entrevista que ele deu hoje para uma rádio de Sorocaba, o presidente Jair Bolsonaro, ele reiterou que vai vetar o fundão, esse do valor de 5,7 bilhões de reais. Mas ele sabe que essa não vai ser uma tarefa fácil, porque, de um lado, muitos parlamentares, inclusive da base de apoio dele, que votaram favoravelmente a esse fundão, estão aguardando esse reajuste para fazer a campanha do ano que vem. De outro lado, tem a população, os eleitores, que exigem dele o veto presidencial, já que o presidente sempre criticou o fundo eleitoral. Ele chegou a mencionar que deverá reduzir para 4 bilhões. Foi uma fala dele, mas é uma fala sem cálculo. Ainda assim, é um valor absurdo.
já que os 2 bilhões que foram aprovados antes da eleição anterior já era exorbitante. Mas ele vai conversar com a equipe econômica para colocar esse valor em pauta lá na frente, na Lei Orçamentária Anual, a LOA, que vai ser votada no fim desse ano pelos parlamentares. Vamos ouvir a explicação do presidente. Eu aguardo aqui o parecer da nossa assessoria, né? Cada ministério opina, a economia vai falar sobre esse assunto, a gente vai votar os 6 bilhões ali. Essa que é a ideia. A gente não vai vetar acabar com o fundão, porque ele é lei, não tem esse poder, tá certo? Agora não vai ser 6 bilhões. Isso o parlamento tem como resolver isso, até na própria votação do orçamento agora no final do ano. Tá, então a gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o cotão, né? O reajuste do valor bilionário para o cotão eleitoral, dizendo que ele vai vetar sim, Carlos Eduardo. Exato, ele vai vetar, né? E o cálculo político é que o presidente, vetando esse texto, atendendo aos apoiadores indignados, vai jogar no colo do Congresso Nacional essa discussão, vai jogar de volta para eles. Aí quem vai ficar nessa saia justa vai ser a Câmara e o Senado, que vão ter que reapresentar um novo valor para esse fundo, que seja mais coerente com o momento em que o Brasil está passando, ou seja, a discussão vai voltar à tona provavelmente nesse segundo semestre. Vale lembrar que esse fundo eleitoral foi criado para impedir a iniciativa privada de financiar campanhas eleitorais e que a eleição seja financiada com dinheiro público, ou seja, uma coisa que seria criada para o bem está gerando um grande problema nos dias de hoje. Volto com você, Karime e Carlão. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigada pelas informações, uma ótima noite, bom trabalho. Para você também, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Conversamos com o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. 6h22 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas. E ainda hoje aqui no 18 Horas, na mira da Justiça, o Ministério Público Federal apura possíveis prejuízos para os consumidores da Amazonas Energia por conta de reajuste da conta de luz em 2018. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos saber aí a previsão do tempo e temperatura para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 91%. 6h29, boa noite. Mix. Olha, o Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje. Agora a cota aqui no Porto de Manaus é de 29 metros e 39 centímetros. 18 Horas. Vamos falar de vacina agora. O Amazonas recebeu hoje 2 novas remessas de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, são mais de 156.410 unidades, sendo que 85.410 da Pfizer e 71.000 da AstraZeneca, tá? E lembrando que começou hoje, segue até amanhã, o mutirão de vacinação contra a Covid-19 para o grupo de jovens a partir dos 18 anos. 3 pontos vão funcionar em horário estendido, das 9 da manhã até meia-noite. O Sambódromo, a Arena da Amazônia e o Centro de Convenções Vasco Vasques. E só até o início da tarde de hoje, 20 mil jovens desse grupo já haviam se vacinado. Que bacana, hein, Karime? A ação marca também o retorno da aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid aqui em Manaus, que ficou suspensa no início desta semana por falta de doses no estoque. E não custa lembrar sempre que para se vacinar é preciso levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, original e a cópia. Os locais e horários da campanha estão no site imuniza.manaus.am.gov.br. E o Amazonas se aproxima de atingir a marca de 2,5 milhões de vacinas aplicadas. Em todo o estado, até o início da tarde de hoje, foram aplicadas 2.465.000 doses, sendo que 1
1.837.000 pessoas receberam a primeira dose e 600.000 receberam as 2 doses dos imunizantes. E 28.000 foram imunizadas com a dose única da vacina da Janssen. Olha, e com isso, 43% da população do estado já recebeu a primeira dose e 14,9% receberam as 2 doses que completam o ciclo vacinal e garantem a proteção considerada satisfatória contra a doença Covid-19. 18 horas. E o Ministério Público Federal apura possíveis prejuízos aos consumidores da Amazonas Energia por conta de reajuste médio de 14% na conta de luz em 2018. Olha, e essa é a primeira vez que isso acontece. Em 2015, o Ministério Público Federal conseguiu, na Justiça, anular cobranças indevidas feitas pela Amazonas Energia. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. O Ministério Público Federal no Amazonas quer saber se houve prejuízos causados aos consumidores do estado por conta de um reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, à empresa Amazonas Energia, em 30 de outubro de 2018. O reajuste tarifário naquele ano foi de 16% para os consumidores residenciais e de 11% para os consumidores industriais, com uma média de mais de 14% no valor final da conta de luz. O reajuste entrou em vigor a partir de 1º de novembro do mesmo ano, 2018. A portaria de instauração do inquérito civil foi publicada no Diário Oficial do MPF desta quarta-feira, 21 de julho, pela Procuradora da República, Michele Corbi. Por meio de nota, o Ministério Público Federal no Amazonas informou que o inquérito foi instaurado a partir de uma representação de um cidadão, mas considerando que as investigações em relação ao procedimento são preliminares, ainda não é possível repassar outras informações no momento. A nota do MPF ao 18 horas informa ainda que anteriormente, em outra atuação relacionada a tarifas de fornecimento de energia elétrica, o Ministério Público Federal já conseguiu, em maio de 2015, na Justiça Federal, que a empresa Amazonas Distribuidora de Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica anulassem cobranças retroativas feitas de forma indevida a todos os consumidores do Amazonas, efetuadas com base do Sistema de Bandeiras Tarifárias de Energia. A sentença, proferida em maio de 2018, determinou também a restituição em dobro de parte dos valores pagos pelos amazonenses referentes aos meses de maio a julho do mesmo ano. A reportagem tentou entrar em contato com a empresa Amazonas Energia, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Gente, vamos combinar, né? Que o preço da energia aqui em Manaus é algo fora do normal. Ou você paga a conta de luz ou você come, faz supermercado. É impressionante, tá? Todo mundo reclama de abusos da Amazonas Energia. Com os constantes reajustes, o valor da tarifa aumentou muito e, claro, a inadimplência cresceu na mesma proporção. Gente, estamos ainda sofrendo as crises econômicas da pandemia. As pessoas não estão conseguindo pagar suas contas, as pessoas ficaram não desempregadas. Fecha, né, Karime, no fim do mês. Exato, as pessoas ficaram dizendo, é isso, ou você paga a conta de luz ou você come. É simples assim, gente. Receber a fatura no fim do mês da Amazonas Energia é uma tortura, para mim, com certeza é. Seja ele rico ou pobre. Karime, paga-se caro por um serviço, né, de péssima qualidade. Isso aí que é ainda pior, né? Paga-se muito por pouco. Os apagões, as quedas de tensão são diários em vários pontos da cidade constatados aí. Não tem quem não saiba disso. A prioridade da empresa hoje é melhorar o quê? Os serviços, né? Ela não é melhorar o serviço, é cortar o fornecimento de energia. Ao invés de melhorar os serviços, ao invés de estar preocupada com essa questão aí, elas estão aí buscando cortar os inadimplentes. Não melhorou absolutamente nada após a privatização. Isso é um fato, isso é real, isso é visível, comprovado. Pelo contrário, tem piorado. Você está ouvindo 18 horas. E os deputados federais do Amazonas gastaram R$1.476.000 da cota para o exercício da atividade parlamentar, o chamado cotão, tá? E gastaram como? Eu te digo. Fretamento de aviões, compra de passagens aéreas e divulgação das atividades. Esses foram os principais gastos dos 8 deputados parlamentares da bancada amazonense. Olha, Karime, o campeão no uso do cotão no primeiro semestre
semestre foi o deputado Silas Câmara, do Republicanos, que torrou aí R$284 mil, principalmente com a divulgação de sua atividade parlamentar. Silas ainda usou R$33 mil com a compra de passagens aéreas e mais 15 mil em gastos não revelados. E pode, Carlão, isso não revelar onde que gasta o dinheiro do contribuinte, assim, como é que pode, né? E pode, bom, quem menos gastou os recursos do Cotão foi o deputado delegado Pablo, do PSL, gastando R$82 mil. A principal despesa dele foi com aluguel de veículos, R$30 mil, e outros R$22 mil foram usados para a compra de passagens aéreas. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção encaminhou representação para o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, contra o governador Wilson Lima e o Controlador-Geral do Estado, Otávio de Souza Gomes, por improbidades e pela não criação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção, como estava previsto na Lei de 23 de novembro de 2017. Né, Carlão? E esse comitê seria para prevenir e combater a corrupção, mas é claro que esse governo não tem o menor interesse em fortalecer os mecanismos para combater a corrupção e por isso não criou até hoje esse comitê. E para conversar mais sobre esse assunto, vamos falar agora com o coordenador do Comitê de Combate à Corrupção e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Manuel Júnior. Muitíssimo boa noite, obrigada por conversar com a gente hoje aqui no programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Carlos Júnior. Boa noite. É uma satisfação falar com vocês mais uma vez. Oba. Que bom, muitíssimo obrigada. Então, essa não criação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção gera um crime de improbidade? O que o comitê está querendo, Karime? O comitê está querendo que o governo cumpra a lei. A lei que foi editada na Assembleia Legislativa para a criação do comitê. Né? No momento que ele não cumpre o que determina a lei, ele está incorrendo em crime de improbidade administrativa. Né? Então, você vê que a lei é de 2017, né? Já deveria estar criada há muito tempo, o comitê já deveria estar criado há muito tempo. Com certeza teria ajudado muito nesse momento aí que nós passamos de pandemia, com esse monte de denúncias de corrupção que estão sendo apuradas, né? Secretário. Alô, infelizmente caiu a ligação, estávamos conversando com o coordenador do Comitê de Combate à Corrupção e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Manuel Júnior. Nós estamos falando o que? Acontece que o governador Wilson Lima, ele não criou o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção, como estava previsto em lei do dia 23 de novembro de 2017. E esta ação de não criação deste comitê gera, sim, um crime de improbidade contra o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Estávamos justamente falando sobre isso com o Manuel Júnior, que é coordenador do Comitê de Combate à Corrupção e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Restabelecemos o contato. Sim. Boa noite, Manuel Júnior. Então, o senhor estava explicando para a gente, não é, essa brecha. Isso causa um crime de improbidade. Sim, porque no momento em que você descumpre uma lei, o gestor está incorrendo num crime de responsabilidade, improbidade administrativa, né? E como eu falei também, quer dizer, um comitê desse que quer trazer com o intuito de trazer transparência, combater a corrupção de prevenção, comitê de prevenção, né? Se o comitê tivesse instalado durante essa pandemia, diante desse monte de denúncias que houveram, talvez o comitê tivesse ajudado até o governo nesse aspecto, não tivesse deixado acontecer tanta coisa que a gente viu acontecer, né? Então, o comitê seria composto, inclusive, pelo Controlador-Geral do Estado, pelo representante da Casa Civil, pela Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Segurança,
da Secretaria de Administração, teria representante do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, né, do Tribunal de Contas. Então, é um representante da Assembleia Legislativa, representante da sociedade civil organizada, representante da OAB. Então, isso traria muita força, né, de fiscalização no controle dos gastos públicos, principalmente no que tange a que tem sido um câncer na administração pública, né? Sem dúvida nenhuma seria de extrema importância. Agora, o que parece, olha só, um governo que teve aí 4 secretários presos pela Polícia Federal, parece que não tem interesse em prevenir ou combater a corrupção, não é mesmo? Como o senhor analisa essa situação aí de 4 secretários presos pela Polícia Federal? Tem ou não tem interesse em prevenir ou combater? O que me parece que é um pouco de descaso nessa situação, né? Porque fere os princípios da administração pública gravemente, né? Então, se você já existe uma situação de corrupção com 4 secretários de saúde presos, por que você não se imune de ferramentas para que seja expedido, para que seja combatida essa corrupção, já que se vai à imprensa dizer que é tudo transparente, né? Então precisa sim ter um cuidado maior com a coisa pública, com o erário público, com o dinheiro do pagador dos impostos, porque o dinheiro que está aí somos nós, pagadores de impostos, que mandamos através do recolhimento dos impostos para o governo aplicar em políticas públicas, né, em prevenção da corrupção, desperdício. Então são várias, uma ferramenta como essa, e se eu sou um governador do estado, eu digo, não, vamos todo mundo trabalhar junto, que eu não quero ver corrupção. Agora, quando se omite, né, deixa margens para entender de forma diversa. Agora, a criação desse comitê, a criação é muito difícil, existe em outros estados? Não é difícil, cara. E ainda tem um aspecto aqui que todos os componentes do comitê estariam trabalhando de forma gratuita, sem receber nada. Que interessante. Entendeu? Então seria a mobilização da sociedade civil com os órgãos públicos sem receber nada. Sem só custo para o erário. Realmente. Exatamente, economizando o erário, sem desperdício de dinheiro. Então tudo isso, o comitê foi criado com esse intuito de ajudar e de forma honorífica, né? O que é melhor ainda para os cofres, mas parece que os nossos governantes fecham os olhos para esse tipo de iniciativas, né? A nível nacional, Karine, nós temos o MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que faz segue essa mesma linha de fiscalização, né? Nós temos o Observatório do Brasil, que é composto pelo Conselho Federal de Contabilidade, os Conselhos Regionais de Contabilidade, que também faz essa fiscalização com os gastos públicos, né? Então, existem ferramentas, mas parece que os governantes brasileiros correm dos tipos das ferramentas que vão trazer transparência para a administração pública, né? Agora, conselheiro, e os deputados, os estaduais, né? Eles não deveriam estar cobrando, exigindo que isso, né, virasse uma realidade, acontecesse? O senhor concorda ou não? Sim, nós vivemos uma realidade, né, muito diversa, né, Carlos? Porque nós temos uma Assembleia Legislativa que eu acho que 80% ou 90% dos deputados são da base do governo, né? Então por que eles vão se interessar em ter um comitê como esse, cobrar que esse comitê seja implantado se eles são da base do governo, né? É difícil a gente verificar isso. Então, se até a CPI que foi arquivada, agora você imagina qualquer outro tipo com todas as provas e evidências que existiam, foi arquivada, né? Não foi pedido a cassação do governador, mas ficou. E agora por que eles iriam contra o governador para implantar um comitê como esse, né? Pois fica complicado, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente de novo aqui no 18 Horas. Muito obrigado, eu que agradeço o comitê, e eu fico sempre à disposição aí para
levar informações para vocês aí do nosso comitê. Estamos sempre à disposição também. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite e um bom trabalho. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Conversamos com o coordenador do Comitê de Combate à Corrupção e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Manuel Júnior. Agora 6h45. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o preço médio do gás de cozinha bate recorde e já é vendido a R$100 na região norte. O Amazonas é o estado que cobra o maior ICMS, 18%. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Mix. Olha, o incentivo ao garimpo ilegal promovido pelo governo brasileiro nos últimos 2 anos provocou uma enxurrada de mercúrio nas águas amazônicas. Vamos conferir mais detalhes sobre essa história na reportagem de Ananda Chama. Nos últimos 2 anos, o garimpo ilegal provocou uma grande quantidade de mercúrio nos rios amazônicos. De acordo com o levantamento produzido em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério Público Federal, foi estimado em 2019 e 2020 um volume de 100 toneladas do metal neurotóxico utilizado para extrair ouro ilegalmente da região. Também foi detectada uma quantidade de 49 toneladas de ouro extraído ilegalmente, mas com um documento legalizado com agentes comerciais que atuam na Amazônia, obtido em colaboração com facções criminosas que invadem áreas protegidas em busca do metal precioso. Essa falsificação é feita com base em declarações fraudulentas de origem. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Adalberto Val, explicou para a nossa equipe que o mercúrio pode ser encontrado em 3 formas diferentes no ambiente aquático: o mercúrio inorgânico, o mercúrio 2 e o mercúrio orgânico, e os danos que podem causar consequentemente nos peixes e na nossa saúde. Essas formas de mercúrio rapidamente são absorvidas pelos peixes, em particular mercúrio 2 e metilmercúrio, e levam muito tempo para serem excretados e por isso se acumulam nos tecidos, nos músculos dos peixes de uma maneira geral. O metilmercúrio, em particular, é um potente neurotóxico, não só para animais, mas também para o homem, e podem causar vários problemas por conta dessa neurotoxicidade, como distúrbios visuais, redução da coordenação motora para andar, insensibilidade da pele, entre outros. Ainda segundo o pesquisador Adalberto Val, o limite estabelecido pela legislação brasileira do uso do mercúrio é de 0,5 miligrama por quilo de peso e em alguns locais o peixe tem uma quantidade acima desses valores. E já há em vários locais peixes com quantidades muito acima desses valores. Portanto, é preciso sempre tomar cuidado com a origem desses animais, porque metilmercúrio é, enfatizo, neurotóxico. O mercúrio é um metal líquido à temperatura do ambiente e está presente na natureza. O desmatamento, as queimadas e o garimpo aumentam a sua concentração na atmosfera. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos. O dólar tem a segunda queda consecutiva nesta semana com menos 0,76% e terminou o dia cotado a R$ 5,19. O euro fechou a menos 0,60, cotado a R$ 6,12. E o Bitcoin fechou em mais 4,89%, cotado a R$ 164.665. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, chegou à sua segunda alta consecutiva, voltando a se aproximar do patamar de 126 mil pontos. Nesta quarta-feira, subiu 0,42%. Nesta quarta-feira, hoje, subiu a 0,42% e fechou aos 125.929 pontos. E o preço médio do gás de cozinha bate recorde e já é vendido a R$ 100 na região norte. Aqui no Amazonas, o preço da botija de 13 quilos é ainda mais elevado. Entre os estados do norte, o Amazonas tem a maior alíquota de ICMS, 18%.
o que pesa, inclusive, no preço final do produto para o consumidor. Pois é, Carlão, e os motivos aí para esse preço tão caro aí? São os aumentos consecutivos feitos pela Petrobras nas refinarias e o custo de transporte explicam a alta do preço do gás de cozinha. A repórter Júlia Gomes traz mais detalhes sobre o assunto pra gente, inclusive como você pode economizar em casa. Vamos acompanhar. Tá difícil manter a chama acesa do fogão por muito tempo. As receitas mais elaboradas, que demandam tempo maior de preparo no forno, por exemplo, estão cada vez mais raras. Tudo isso para economizar. Afinal, o preço do gás de cozinha está cada dia mais caro. Aqui no Amazonas, o botijão de 13 quilos já chega a ser vendido em alguns municípios ao preço de R$ 105. E segundo a Agência Nacional do Petróleo, na região norte, a botija de 13 quilos é R$ 20 mais cara que no restante do país. O motivo para isso está na soma dos seguintes fatores: aumentos consecutivos feitos pela Petrobras, as alíquotas do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que nos estados do norte são mais elevadas, e o custo de transporte ajudam a explicar a alta do preço do produto. No Amazonas, a alíquota do ICMS é de 18%, a maior em relação aos demais estados nortistas. O economista Ailson Rezende afirma que, além da alíquota do ICMS, outros percentuais também pesam na composição do preço final do gás de cozinha, a distribuição e a revenda. Menos de 50% do valor do gás de cozinha é o que a Petrobras cobra. Ou seja, uma botija de 13 quilos em Manaus está sendo comercializado, em média, por R$ 95 se você for buscar na revenda. Se tiver entrega, sai por 105. Então, a Petrobras fica com menos de 50% desse valor. O resto é distribuição, revenda e ICMS, já que o governo federal zerou o PIS e COFINS sobre a botija de gás. O economista explica ainda que em alguns estados é praticado a alíquota de ICMS de 12% e que o Amazonas poderia seguir esse mesmo exemplo. Mas, infelizmente, o estado ele precisa arrecadar para pagar todas as aplicações indevidas ou então mal orientadas. Então o governo tem que arrecadar sempre mais porque ele é perdulário. Neste ano, a Petrobras já reajustou em 38% o preço do gás de cozinha. As justificativas para esse aumento são os valores do petróleo no mercado internacional e também a alta do dólar. Enquanto não há perspectiva de redução no preço, resta ao consumidor seguir algumas dicas para fazer o botijão em casa se multiplicar e o gás render ainda mais. Como mudar alguns hábitos, evitando, por exemplo, destampar panelas quentes ou abrir o forno sem necessidade, ou ainda saber como usar cada boca do fogão de acordo com o tamanho das panelas. Para a produtora rural Eliana Medeiros, está difícil comprar o gás de cozinha. Isso porque na casa dela o consumo é muito alto. Além da família, ela ainda tem 5 funcionárias que ajudam na produção. Ela é quem prepara as refeições todos os dias. E com a alta do preço do GLP, o jeito foi buscar alternativas para economizar. Então, para fugir um pouco mais desse absurdo que está o gás, eu tenho buscado outras alternativas. Tenho buscado a fazer a comida também com carvão, que está mais barato, e realmente o preço está um absurdo do gás. Ou então nós compramos mais de uma carga, né? Porque onde eu moro ainda é mais caro ainda, devido a ser na zona rural. É um absurdo. Infelizmente, estamos vivendo uma situação muito difícil em nosso país. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 58 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 651 novos casos da doença, totalizando para 412.200
totalizando para 412.545 o total de casos aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 4 mortes, elevando para 13.453 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.400.000 pessoas testadas positivas para a Covid-19, com 544.000 mortes. O país também soma 17.400.000 pessoas recuperadas da doença. Agora em Manaus, 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas arrecadou 11.300 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. Foi 1.700 bilhões a mais do que no ano passado, no mesmo período. Um crescimento real de quase 15% na arrecadação, já descontada a inflação. Até aqui, a gestão do governador Wilson Lima tem demonstrado que é muito capaz na hora de cobrar impostos. Agora, são 3 anos batendo recordes. Em toda a história do Amazonas, nenhuma outra gestão teve tanto dinheiro arrecadado, mas é uma gestão ineficaz na hora de gastar. O benefício dos bilhões arrecadados não chega à população que mais precisa. Gastar para a população é deficiente. Pelo noticiário frequente, uma parte considerável do bolo parece escorrer pelo ralo da corrupção. Na cabeça de quem paga a conta fica a pergunta: para onde vai tanto dinheiro? 18 horas. Muito bem, fechando mais uma edição do 18 horas e na apresentação, Karine Leão. E Carlos Júnior. Operação técnica, DJ Ari Guedes, edição, DJ Luciano Matheus e produção Rodrigo Soares. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, terça-feira, quinta-feira, né? Amanhã. Karine Leão. Estaremos de volta com você em mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.